E aí, pessoal, questão de número 5 do capítulo 12 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Na figura, uma esfera uniforme de massa de 0,85 kg e raio de 4,2 cm é mantida em repouso por uma corda de massa desprezível, presa a uma parede sem atrito a uma distância de 8 cm acima do centro da esfera. Determine a tensão da corda. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso esqueminha, no qual foi descrito pelo nosso enunciado, a esfera aqui presa por uma corda, e aqui está uma ilustração de que o sistema é bem simétrico, né? Ou seja, a corda está presa aqui na extremidade da esfera, e se você traçar uma linha reta, essa tensão se estende até o centro da esfera e, consequentemente, o centro de massa dela, já que ela é simétrica e uniforme. Aí nós temos a distância do centro de massa da esfera até a parede, e nós temos a altura do ponto de apoio até o centro de massa da nossa esfera. Dessa forma, nós podemos aqui aplicar uma trigonometria do sistema para a gente saber qual é a inclinação da corda em relação a um eixo horizontal. Se você olhar, nós temos aqui um triângulo retângulo formado pela tensão pela corda, a altura da parede em relação ao centro de massa, quer dizer, a altura do ponto de apoio em relação ao centro de massa, e a distância da parede até o centro de massa do objeto. Então, nós temos aqui, ó, esse ponto daqui, onde está o nosso θ, é o ponto do centro de massa da esfera, né? E a distância r dela até a parede e a altura dela em relação ao ponto de apoio. Que lembre-se, é um sistema ideal, então a gente vai considerar como sendo o centro de massa aqui, né? A gente considera as ações que atuam sobre o objeto no seu centro de massa, como se a massa estivesse ali concentrada em um ponto infinitesimal. Assim, a gente pode calcular o ângulo de inclinação da nossa corda em relação ao eixo horizontal. Então, nós temos aqui o cateto adjacente ao ângulo, que é o nosso R, e o cateto oposto ao nosso ângulo, que é L. Dessa forma, a gente pode aplicar a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, L sobre R. L vale 8 centímetros, ou 0,08 metros, e R vale 4,2 centímetros, ou 0,042 metros. O quociente entre isso daí vai dar 1,9. Então, a gente aplica o arco tangente de 1,9, que vai dar aí 62,24 graus. Então, essa é a inclinação da nossa corda em relação ao eixo horizontal. Agora, a gente pode fazer a decomposição das forças que atuam sobre o nosso sistema. Nós temos aqui a tração da corda, que possui uma inclinação de 62,24 graus, já que agora a gente já sabe qual é a inclinação da corda, então sabemos a inclinação da força de tração aplicada sobre a esfera. Dessa forma, nós temos então que, como a nossa tração não está paralela a nenhum dos eixos x e y do nosso plano, então nós temos uma componente dessa força de tração no eixo y e uma componente da força de tração no eixo x. Nós temos também a força normal, né, com que a parede exerce sobre a nossa esfera, já que ela está em contato com a parede, né? Lembrando que a força normal ela surge por conta da superfície de contato entre dois objetos. E temos também a força-peso atuando sobre a nossa esfera, que é devido à sua massa e à aceleração da gravidade. No caso aqui, nós estamos situados na Terra. Como o sistema está estático, né, então isso significa que ele está em equilíbrio. Então, a resultante das forças que estão atuando aqui é nula. Então, como nós queremos a tração, vamos aplicar aqui para o eixo y, já que no eixo x a gente não conhece a força normal, né, que é a força que a parede exerce sobre a nossa esfera. No eixo y nós temos apenas a força-peso e a componente y da força de tração. Então, aplicamos aí, força resultante é a diferença entre
a tensão em Y, né, a componente da tensão em Y menos a força-peso. Lembrando, como eu falei, estamos em equilíbrio estático, então a resultante é nula. Então, temos que, no eixo Y, a componente Y da força de tração tem que ser igual à força-peso para que isso aconteça. Mas quem é a componente Y da força de tração? Se você olhar bem aqui, ó, ela está na vertical, então ela é exatamente o cateto oposto ao ângulo exercido pela tração na corda. Então, cateto oposto, que significa que essa componente, né, aplicando lá a nossa definição das componentes de vetores no capítulo 3, é o módulo desse vetor vezes o seno de θ, né, o seno do ângulo da inclinação desse vetor tração. Isolando, então, a nossa força de tração, né, o módulo dela, então nós temos que ela depende do peso, que é mg, sobre o seno de θ. θ é quem? 62,24. A massa 0,85 kg e g é a aceleração da gravidade. Então, resolvendo a expressão, nós temos então que a tração na corda exercida sobre a esfera é de 9,4 newtons. Na letra B, ele quer a força que a parede exerce sobre a esfera. No caso, então, é a força normal. Agora a gente atua... caramba, esqueci de ajeitar eixo X aqui. Então, agora a gente vê o eixo X. No eixo X, a gente tem duas forças atuantes. A normal e a componente X da força de tração. Então, a diferença entre elas duas, né, vai nos dar a força resultante. Como o sistema está em equilíbrio, a força resultante é nula. Temos, então, que a força normal é igual à componente X da força de tração. E como a componente Y era o seno, o módulo vezes o seno, a componente X é o módulo vezes o cosseno. Então, simplesmente substitui, porque a gente já sabe qual é o módulo da força de tração, que a gente obteve na letra A, que é 9,8 newtons, vezes o cosseno, que é 62,24. Isso vai nos dar, então, uma força normal, ou seja, a força que a parede exerce sobre a esfera, de 4,38 newtons. No Rayleigh, né, a resolução vai nos dar 4,4 newtons. Muito bem, pessoal, é isso aí. Por enquanto está simplesinha, né? Mas já começa a dificultar as coisas quando a gente chega lá nas estrelas 2 e 3. Curtam, compartilhem. Se você é novo, se inscreva no canal para receber mais. E, como sempre, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!